Internet tá ok. Beleza. A partir de agora, então, gravando. Boa tarde novamente para o 7º período de Medicina da FAG, disciplina de TCAM. Então, como eu estava falando antes, nós vamos tratar do Manual de Normas FAG. O modelinho que eu disponibilizei para vocês, ele já está semi-formatado com o Manual de Normas. Mas é sempre bom a gente discuti-lo, porque vocês tiveram a disciplina de metodologia científica, se eu não me engano, no 2º período, lá vocês trabalharam isso, mas é corriqueiro os alunos dizerem que já não se lembram bem dessa época aí, do que eles aprenderam. Então, como é uma coisa burocrática e não tem grande função a não ser deixar o trabalho formatadinho, vamos falar dele de novo. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Muito bem. Manual de Normas para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, FAC. Essa aqui é a capa vigente, né, que é a edição de 2015. Conforme forem passando informações que mudaram no manual, eu estava na equipe que reestruturou o manual, então eu sei o que mudou, o que não mudou. Então, conforme aparecer alguma coisa que tenha mudado, eu ressalto para vocês. Começando pelo formato do papel, tamanho e tipo de letra. Então, vamos lá. Branco, 75 gramas por metro quadrado, ou 90 gramas por metro quadrado, formato 210 milímetros por 297 milímetros, A4. Isso aí não tem, não se faz necessário, porque é papel sulfite comum A4. Bom, a gramatura, a espessura dele, isso aí não tem razão nenhuma. Impresso em tinta preta, exceto pelas ilustrações. Somente no anverso da folha. Ou seja, a gente não imprime frente e verso, imprime só frente. Tamanho do papel é ainda texto. Fonte Times New Roman. Antigamente era exclusivo Times New Roman. Esse ano, por solicitação dos alunos e de alguns professores, teremos Arial 12 também. Então, Times ou Arial 12. Para o texto e paginação, tamanho 10 para citações diretas com mais de 3 linhas, legenda das ilustrações e tabelas, notas de rodapé e notas de folha de rosto. Então, é essa a ideia. Eu posso formatar o meu trabalho inteirinho para Arial ou Times 12. E aí, quando eu tiver legenda de ilustrações, notas de rodapé, nota de folha de rosto, aí vai ser a mesma fonte, só que tamanho 10. Margens, superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Isso aqui era uma coisa que a gente até pensou em mudar, mas tem alguns cursos que ainda solicitam que os alunos entreguem a versão final impressa, encadernada. Essa margem, principalmente a margem esquerda de 3 centímetros, é porque o aspiral ele vai tomar 1 centímetro aqui. Então, daí ela fica centralizadinha, né? Ele tendo 3 aqui, quando você põe o aspiral, fica 2 e 2. Então, é por isso. Mas é algo que já poderia ter mudado para tudo 2. Mas quiseram deixar assim, então continua assim. Paginação. Todas as folhas do trabalho, com exceção da capa, devem ser contadas sequencialmente. A numeração será colocada somente a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Já está configurado lá. Como a margem tem 3, na hora que você insere a numeração de página, o númerozinho já vai para o cantinho certo dele ali. Mas vejam que ele falou que a capa não é contada, a folha de rosto é contada, mas não tem número, a gente começa a numerar a partir da próxima folha.
e no caso de vocês vai ser o resumo. Então, página 3, resumo. Ou melhor, página 2, resumo. A numeração deve ser contínua até o final do trabalho, inclusive nos elementos pós-textuais. Então, o trabalho termina ali nas referências. Pode ser que hajam elementos pós-textuais. Eu quero colocar um anexo, eu quero colocar um formulário qualquer, o meu questionário, um exemplo de ficha de notificação. Então, serão anexos. As páginas são contadas e segue a sequência também. Espaçamento entre linhas. Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5. O espaçamento entre linhas simples, porém, deverá ser utilizado nas citações diretas com mais de 3 linhas, nas notas de referência, nas legendas das ilustrações e tabelas, nota descritiva de natureza do trabalho, nota de folha de rosto, resumos de trabalhos, artigo, monografia. Todo lugar que vocês fizerem a fonte tamanho 10, ela vai ser espaçamento simples. Ponto. Então, vocês decoraram que é na folha, no rodapé, que é na legenda, que é nas notas explicativas, que é nas citações diretas longas, etc. Então, é tudo a mesma coisa. Quando você colocar letra tamanho 10, o espaçamento é simples sempre. Aí eu não lembro o que é uma citação direta longa. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre ela. Capa. Elemento obrigatório do trabalho acadêmico deve expor os elementos de identificação na seguinte ordem. Nome da instituição centralizado em letras maiúsculas em negrito à margem superior de 3 centímetros. Lembrando, essa margem já está configurada. Então, a primeira linha já é os 3 centímetros que ele está falando. Nome do autor centralizado logo abaixo do nome da instituição, com espaços entre linhas de 1,5, em letras maiúsculas em negrito. Com mais de um autor, o espaçamento entre os nomes deverá ser simples. Então, é só o seu. Centro Universitário FAG, nome embaixo, espaçamento 1,5. Ah, eu tenho mais 2 autores, que não vai ser o caso de vocês para esse projeto. Aí eu vou colocar os 3 autores e o espaçamento entre os autores vai ser simples. Título do trabalho centralizado em maiúsculos e negrito com distribuição equilibrada. Para os títulos com mais de uma linha, recomendo-se que sejam transcritos em espaçamento simples, sem divisão silábica de palavras. Quando houver subtítulo, este virá depois do título, separado por 2 pontos e escrito com o mesmo tamanho e fonte utilizados para o título. Então, esse negócio de distribuição equilibrada, não se preocupem com isso, o Word faz isso. Você está escrevendo ali o seu título, chegou no final do espaço, ele já vai passar para a linha de baixo. Continuou escrevendo, terminou o segundo espaço, ele já vai passar para a terceira linha. Como está tudo centralizado, ele já vai ficar bonitinho ali, já vai ficar, como é que ele diz aqui, numa distribuição equilibrada. Então, isso é só para dizer que tem uma distribuição equilibrada. Agora, tem uma opção do Word que coloca lá para você separar palavras. A palavra não... Como é que o Word justifica o texto? Né? Ele deixa retinho. Então, uma palavra muito grande ali, ele passa a palavra inteira para a linha de baixo e mexe no espaçamento da linha entre caracteres para ela caber e ficar bonitinho. Tem uma opção que você coloca para ele separar as palavras. Dá para fazer, mas aqui no manual diz que não é para fazer isso, é para deixar no automático do Word. Então, é o que nós vamos fazer. Local, nome da cidade onde o trabalho será apresentado, na penúltima linha, centralizado em maiúsculo e em negrito. Ano da entrega do trabalho, centralizado na última linha, logo abaixo do local, separado apenas por espaço simples e negrito. Então, o local da entrega. A entrega é em Cascavel. Então, todo mundo vai colocar lá Cascavel. Não importa se fez o trabalho em Curitiba ou se fez o trabalho em qualquer outro lugar. Ano da entrega do trabalho. Ah, eu só vou entregar no que vem, então é 2021. Não. 2021 você vai entregar o artigo, que é outro trabalho. Esse trabalho é o projeto, que você vai entregar esse ano. Então, ano 2020. Temos aqui o exemplo da capa. Nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, ano e local. Local e ano.
Então está tudo já no modelinho que vocês conhecem. Folha de rosto. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, porque a folha de rosto é exatamente igual à capa. Só que não tem o nome da instituição em cima e tem uma nota explicativa no meio e o nome do orientador. Então eu não vou ficar lendo de novo como que põe o nome, centralizado, o ano, o local, é perda de tempo, tá ali. O que tem de novo no trabalho? Isso aqui já está lá. O que tem de novo? Isso aqui. Nota de apresentação, que indica a natureza acadêmica do trabalho, transcrita em espaço simples, justificado, com o mesmo tipo de fonte do texto e tamanho 10, com distribuição equilibrada entre o título e o local, escrita com clareza e objetividade, todo o texto localizado a partir do centro da folha para a margem direita. A nota deverá conter ainda o nome da disciplina, curso, instituição. E nome do professor docente da disciplina ou orientador, colocado em separado da nota por um espaço 1,5 em negrito. Então, eu sou o professor da disciplina, mas no nosso caso a gente opta por colocar o nome do orientador. Então, ali vocês vão pôr o nome do orientador. Se eu for orientador, estou lá como orientador. Então, essa nota, o que o nosso autor aqui está dizendo? Você tem que fazer o recuo, ao invés de ser 1 centímetro, para começar o parágrafo, ele vai começar em 4. Em 4 não, nesse caso aí vai começar em 8, que é do meio da folha para frente. E aí, e a parte de trás da segunda linha também, ela vai ficar alinhado ali a 8 centímetros. E aí vai ter um textinho escrito, trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação da disciplina de trabalho científico na área médica 1 do curso de medicina do Centro Universitário FAG. Bom, e aí pula uma linha, lá, professor orientador, pulando e tal. Isso aí. E depois, né, local e ano da entrega do trabalho, como na outra. Tá aí o exemplo de folha de rosto. Muito bem. Títulos no texto e seus espaçamentos. Os títulos das seções devem ser separados dos textos que os precedem por um espaço de entrelinhas de 1,5 e dos textos que os sucedem por apenas um também. Antes, você tinha lá um capítulo, por exemplo, tema 1.1, tema. Pula um espaço só. Daí você escreve o tema. Agora você vai para outro título, que é o assunto. Você pulava 2 espaços, 1.2, assunto, 1 espaço e o texto. Agora não, mudou tudo para 1. Fica mais fácil, mais bonito e ocupa menos espaço. Então é título, 1 espaço, texto. 1 espaço, outro título, 1 espaço, e assim sucessivamente. Os trabalhos divididos em capítulos, seções, subseções devem ser transcritos observando-se o seguinte. A. Título do capítulo deve ser antecedido do respectivo número arábico, em página própria, em maiúsculo e negrito, posicionados na primeira linha da página e localizados à margem esquerda. Então, vamos lá. 1. Sociologia. Caixa alta, né, todas as letras maiúsculas, negrito. Os subtítulos das seções secundárias devem ser escritos com todas as letras maiúsculas e sem negrito. Então, vamos lá. 1.1, relações sociais. Não sei se vocês conseguem verificar aí, mas ela está em caixa alta também, todas as letras maiúsculas, sem negrito. Títulos das seções terciárias devem ser escritos com a inicial apenas da primeira palavra em maiúsculo, salvo as palavras que, por natureza, exijam a inicial em maiúsculo. Tem uma mosca aqui agora, para me encher o saco. Então, 1.1.1, relações sociais e formativas em Marx. Só o Rzinho maiúsculo, ali o Marx está maiúsculo também, porque é um nome próprio, senão não estaria. Então, seções terciárias. Tá? E se tivesse uma quaternária, 1.1.1.1, seria igualzinha essa daqui. Então, o que diferencia é a primária, que é tudo maiúsculo, negrito,
a secundária, que é tudo maiúsculo sem negrito, e a terciária, quaternária e assim por diante, que é tudo minúsculo, com exceção da primeira palavra, sem negrito. Negrito ou itálico? O que eu vou falar agora pode ser... Puxa lá, vida. O que eu vou falar agora pode ser alguma coisa boba para a maioria de vocês, que já escreveram artigos e tal. Mas, para algumas pessoas não é, porque elas não estão acostumadas com isso. Quando a gente está escrevendo, a gente quer dar destaque em alguma coisa, a gente pode usar negrito, pode usar itálico, pode usar sublinhado. No artigo científico, a gente pode também, não tem problema nenhum. Só que o que se pede no artigo científico? Padronização. Por isso que nós temos as normas da ABNT, porque a gente requer padronização. Então, se eu quero usar o negrito para dar destaque, todos os destaques que eu der no texto vão ser em negrito. Se eu quiser usar o itálico, todos vão ser itálicos. Se eu quiser usar o sublinhado, todos vão ser o sublinhado. Aspas, em hipótese alguma. Porque as aspas significam que você está fazendo uma citação direta curta. Então, aspas a gente não usa no texto científico, a menos que para evidenciar essa citação direta curta. Tanto o negrito quanto o itálico devem ser utilizados para dar ênfase ou destaque a determinadas palavras no corpo do texto. O itálico é utilizado também para indicar uma palavra de origem estrangeira no texto, por exemplo, insight. O negrito também é utilizado para títulos das seções primárias, também nas referências, respeitando-se as normas citadas nessa apresentação que representa o manual. Tá, como é que o negrito vai nas referências? Dependendo do tipo da referência, do tipo do material que você estiver referenciando, o negrito vai no título do livro, ou vai no nome da revista, ou vai no nome do site, ou na matéria que está dentro do site. Então, depende do que a gente está referenciando. Daqui a pouco a gente vai ter alguns exemplos. Citações. As citações são menções obtidas a partir de diferentes fontes, livros, revistas, jornais, entrevistas, aulas, palestras, conferências, debates, internet. São utilizadas nos trabalhos de natureza acadêmica e científica para reforçar a argumentação. Sempre que se fizer uma citação, deve-se ter o cuidado de indicar com precisão a fonte utilizada. Existem dois tipos de citações, as indiretas ou livres e as diretas ou textuais. As indiretas, que a gente pode chamar de paráfrase também, são citações em que eu estou lendo o texto, eu entendi o que o autor quer me passar, e aí eu pego e transcrevo aquilo com as minhas palavras. Então, exemplo, deixa eu pegar um livro aqui, para a gente fazer um exemplo de citação direta curta. Aqui eu estou lendo Levi e Dubner, Super Freakonomics. Em 7 de julho de 2005, 4 homens-bomba islâmicos atacaram em Londres, um deles num ônibus lotado e 3 no metrô. 52 pessoas morreram. Beleza. Então, eu vou escrever lá que em 2005 aconteceram ataques de homens-bomba islâmicos na cidade de Londres. Bom, como a gente usa Vancouver, númerozinho. Tá, eu copiei o que está escrito aqui? Não, eu li, entendi e reescrevi com as minhas palavras. Isso é uma citação indireta, ou também chamada citação direta, paráfrase, ou citação livre, né? Citação direta ou textual. Eu vou copiar descaradamente ali do texto e vou colar no meu trabalho. Simples assim. Se for curta, menos de 3 linhas, vai estar entre aspas. Se for longa, mais de 3 linhas, eu vou colocar o recuo do texto a 4 centímetros, fonte tamanho 10, espaçamento simples. Daqui a pouco a gente coloca uns exemplos aqui para vocês verem. Então, livres. Na citação indireta, as ideias ou informações obtidas pelas fontes
são reformuladas e redigidas sem alterar o sentido pelo autor do trabalho. Nesta modalidade, deve-se indicar sempre a fonte original da ideia e, posteriormente, relacioná-la nas referências. Então, é necessário que a gente cite de onde foi. No caso de vocês, que vamos usar Vancouver, númerozinho. Tá, e como é que eu faço essa sequência de números? O primeiro sujeito que você citou vai ser o número 1. O segundo vai ser o número 2. O terceiro, o número 3. Daqui a pouco você vai citar o primeiro novamente, você põe o número 1, e assim sucessivamente. Citações diretas ainda literais. As citações são as diretas, né? Ipsis literis. Citações diretas são trechos apresentados no trabalho, retirados de outros textos ou autores com transcrição literal, reconhecidas e identificadas como tal. Transcreve-se o trecho, conservando a grafia, a pontuação, o uso de maiúscula e até mesmo possíveis erros ortográficos ou gramaticais que o texto original apresentar. Quando houver erro, é importante que se acrescente depois dele a expressão sic, que significa assim mesmo, entre colchetes, para demonstrar que ele fora percebido. Então, eu vou copiar, pura e simplesmente, de um artigo, de um livro, e vou colar no meu trabalho. Se tiverem erros de português, erros de digitação, erros de mudanças de normas ortográficas, eu vou copiar do jeitinho que está. Mas para a pessoa que estiver lendo não achar que você não sabe que mudou a ortografia, ou que você não viu, que você digitou errado, você vai colocar entre colchetes do lado da palavra sic, que quer dizer assim mesmo em latim. Para vocês terem uma ideia, na minha dissertação, eu usei livros dos anos 30, dos anos 40, eu tive um livro que eu usei que era de 1916, inclusive. Então, a grafia das palavras, muitas vezes, era totalmente diferente, e era usada exatamente do jeitinho que está lá. Deixa eu pegar aqui, na revista Tema et Ciência da FAG, deixa eu ver se alguém, além dos boa tardes, alguém escreveu alguma coisa. Não. Beleza. Deixa eu escrever aqui. Tema@ciencia.com. É a revista editada, pertence à FAG, né? Eu sou o editor, eu e a professora Patrícia. A revista Tema et Ciência, ela usa a BNT, ao invés de Vancouver, né? Porque é uma revista multidisciplinar. Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles vão estar em ABNT, mas é a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés de você colocar o autor, você vai colocar um númerozinho. Vamos pegar um artigo meu aqui, então. Não, autor. Aqui. Deixa eu ver, satisfação, tecnologias verdes, aqui, ó, esse eu tenho certeza que tem bastante citações diretas e indiretas. Então, eu quero uma citação indireta. Então, vamos lá. Temos aqui o Perru. Tais estruturas, por si só, não trarão o desenvolvimento econômico a uma região, uma vez que nem todas as regiões se desenvolvem ao mesmo tempo e de uma mesma maneira. Perru, 1965. Vocês não vão escrever o Perru, 1965, mas vocês vão colocar, no caso aqui, ó, já tinha o Rippel, já tinha o Cavalcante, mas vamos colocar, o Perru vai ser 3. Como é que a gente põe o 3? Fácil. Deixa eu abrir um documento do Word aqui. Estou escrevendo aqui uma frase. Deixa eu ver até se eu... preguiçoso hoje. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui.
Aqui a frasezinha copiada. Muito bem. No de vocês não tem o perru, a gente tira o perru. Eu falei que ele ia ser o terceiro, né? 3. Coloca um 3 aqui, um pontinho. Aí eu marco ele. E no Word, ó, nós temos esse negocinho aqui, ó, x ao quadrado, que é o sobrescrito. Põe ali. Pronto, está feito. Ah, professor, tem um sistema que faz isso sozinho? Tem. Eu não uso, não gosto. Eu faço isso na mão e vocês vão entender o porquê. E depois, quando você manda para uma revista, a referência que vocês fizeram lá no finalzinho do trabalho não bate com as referências da revista. E eles vão pedir para vocês arrumarem. E aí o sistema não dá para você arrumar. Aí você vai ter que pegar e fazer tudo na mão. Eu já prefiro fazer na mão direto. Então isso é uma paráfrase. Como é que eu sei que eu não copiei isso aqui diretamente do livro do Perru? Porque não tem aspas e não tem um recuo diferenciado lá para ser uma citação direta longa. Eu posso até ter copiado. Só que aí nós temos sistemas antiplágio para pegar quem acabou copiando ou não. Depois vai ter uma aula na sequência aí que nós vamos falar dos sistemas antiplágio. Muito bem, vamos voltar para os slides. Transcreve, tá, isso aqui já foi... Ah, beleza, vamos ver os outros tipos de citação. Vamos voltar para o meu artigo. Beleza, vamos procurar uma citação direta curta. Como eu falei para vocês, as citações diretas curtas, elas estão entre aspas. Então, vou colocar aqui para procurar aspas. Ele me achou o Myrdal aqui com aspas, mas não é essas aspas que eu quero. Aqui, ó. Embora seja possível estabelecer algumas especificações, distinções entre os termos, eles são, em essência, sinônimos. Meyer e Baldwin, 1968, página 12. Está aqui, entre aspas, eu estou dizendo, não fui eu que escrevi, foi o Meyer e Baldwin. E se você quer ver se foi isso mesmo, está aqui a página 12. Na Vancouver, você não precisa citar a página. Você só vai citar frasezinha normal, entre aspas, e colocar o númerozinho, como a gente fez lá. Vamos supor, então, que esta frase que eu mostrei aqui para vocês fosse uma citação direta. Vocês vêm aqui, colocam aspas. Melhor, aqui depois do... configurado que é uma citação direta. Por quê? Porque está entre aspas. Muito bem, citação direta longa. A citação, vejam que a citação direta curta, você passando o olho no texto é difícil de ser identificado. Mas tem a identificação aqui com aspas, é mais difícil. A citação direta longa é facilmente identificável. Vamos passar aqui para baixo. Daqui a pouco aparece uma aqui. Olha aí. Tá vendo? Ela tem um recuo de 4 centímetros e uma diminuição na fonte. Aqui, nessa época, a revista usava espaçamento simples. Hoje em dia, utiliza espaçamento 1,5, que é o que vocês vão utilizar. A citação direta longa, ela vai ter o espaçamento simples e recuo de 4 centímetros. E vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai pegar ela aqui. Botei para cá. Na citação direta longa, não tem aspas, porque você já vai fazer toda uma parafernália aqui para mostrar que ela é uma citação direta longa. Então, não precisa de aspas. Aqui, tamanho 10. 0 não dá. Tamanho 10. Isso é uma citação direta longa. Como não tem autor, porque é a Vancouver,
E é outro, é o mesmo Peru, mas agora é 67, o outro era 68. Vou colocar aqui 4. Eu marco o 4, venho aqui. Pronto. Isso é uma citação longa, direta, na Vancouver. Bem tranquilo. Conforme vocês forem fazendo, eu ajudo vocês, se vocês não lembrarem. Indicação no corpo das fontes das citações. Textos traduzidos. Se a citação é usada, ou citação usada é decorrente de um texto original em língua estrangeira, que foi traduzido pelo autor do trabalho, no final da mesma deverá constar a expressão tradução nossa. O que isso quer dizer? Vocês estão lendo um texto em inglês, e na área médica é bem comum que as referências de vocês sejam em inglês. Aí eu tenho que avisar que eu fiz a tradução do texto? Não. Se você fez uma citação indireta, não precisa. Eu leio em inglês, eu sei ler inglês, eu vou fazer a minha versão em português. Pronto. Se o cara quiser, ele vai lá nas referências, vê o texto e vai ler o texto inteiro. Se eu fizer uma citação direta, ou seja, eu vou copiar uma parte do texto para colocar lá, no texto original para colocar no meu trabalho, aí sim eu vou traduzir do jeito que eu traduzo normalmente, vou colocar entre colchetes no final tradução nossa, ou seja, que foram vocês que traduziram. E aí, segue, o texto original deve ser lançado em nota de rodapé para possibilitar ao leitor a comparação entre os dois textos. Então, eu vou lá saber se você sabe traduzir em inglês, como é que eu vou confiar nessa tua tradução? Então, por via das dúvidas, você vai colocar uma notinha de rodapé e vai colocar o trechinho que você traduziu no rodapé. Se o cara quiser conferir, confere, se não, deixa quieto. Indicação no corpo ainda, indicação. Múltiplas citações de uma mesma frase. Quando 2 ou mais trabalhos com autores diferentes são citados em relação ao mesmo tópico, eles devem ser mencionados em ordem cronológica crescente. Então vamos supor, eu estou lá fazendo um determinado parágrafo que eu escrevi, tem contribuições de 3 materiais distintos que eu estudei. E eu queria referenciar os 3. Então, eu vou colocar na ordem cronológica de aparecimento. Então, vai ser 1, 4 e 7, por exemplo. São os 3 autores que eu usei. Ok? Citações informais. Referem-se à menção de fontes não publicadas, como cartas, mensagens eletrônicas, e-mails, lista de discussão, artigos apenas submetidos para publicação, dados de arquivo, instituições, relatórios de pesquisa, apresentação de eventos, entre outros. Quando relevantes, devem ser identificados do texto por asterisco, documentados em nota de rodapé. É eticamente recomendável que se solicite autorização do responsável pela informação citada. Muito bem. O que isso quer dizer? Você vai citar algo que não está devidamente publicado. Foi um e-mail, foi um slide da aula do professor, foi um comentário feito durante uma discussão de um caso, foi um comentário de um grupo de discussão. Particularmente, eu não considero isso como uma fonte a ser utilizada. É um trabalho científico. Eu lembro de uma vez, até foi o ano passado, foi uma menina da medicina, também, ela deve estar no 8º agora. Ela chegou para mim e falou assim, professor, como é que eu faço para citar o slide do meu professor fulano de tal no trabalho? Eu falei, você não cita ele no trabalho. Não, mas eu preciso citar. Não, você não precisa citar. Porque se é importante, procura que você vai achar outro material que tenha isso. Não, professor, não tem, foi ele que escreveu e tal, tá lá no slide. Eu falei assim, é importante mesmo? É.
Então peça para o seu professor largar a mão de ser tonto e escrever um artigo e publicar. Pô, se ele está falando uma coisa importante que não existe publicada, então manda ele escrever uma porra de um artigo e publicar, né? Se ele não fez isso até agora, ele é professor, ele é um cientista, ele é pesquisador, é porque não é tão importante assim, porque senão ele teria feito. Daí ela começou a rir e falou, vou falar para ele isso. Eu falei, fale, inclusive se for bom pode publicar na nossa revista aqui até. Então não se usa esse tipo de coisa. Porém, já vi acontecer uma situação que é bem interessante, que eu acho que essa sim merece. A pessoa estava lá escrevendo um artigo sobre uma determinada, um determinado procedimento cirúrgico e ela foi num congresso e o autor do livro que ela estava usando como base estava lá no congresso. Ela conversou com o autor, ela tirou foto com o autor, etc. E disse que estava escrevendo o TCC dela com base no livro dele. E ele deu um e-mail para ela, dizendo o seguinte, ó, se você tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir em alguma coisa, me manda um e-mail lá. E aí ela mandou o e-mail, trocaram e-mails e ela usou informações desses e-mails para serem utilizados no trabalho. Mas daí nós estamos falando de uma pessoa que é referência naquela área, que está auxiliando na construção do trabalho. É quase que como uma entrevista. Aí é uma outra história. Então dá para fazer? Dá. Eu concordo? Quase sempre não. Mas trabalhos no prelo citados no texto devem configurar na lista de referências desde que indicados o título da revista e o ano que ela será... título da revista e o ano, e não em nota de rodapé. O que isso quer dizer? Nunca ouvi falar no prelo. No prelo é assim, vocês mandam o artigo para uma revista para publicar. A revista vai mandar analisar o artigo e tal, e depois ela te manda uma carta de aceite. Ó, o seu artigo foi publicado e ele vai constar na edição de 2022. Então, até 2022 ele não estará publicado. Mas alguém que tem acesso a esse artigo pode publicar, desde que cite em que número da revista vai aparecer e tal, ano que a revista vai aparecer, que aí fica meio esquisito, né? Você fazer uma referência de um material de 2022. Nós estamos em 2020, como é que é isso? Aí você escreve do lado do ano no prelo, quer dizer, ainda não foi publicado, mas já tem aprovação para isso. Notas de rodapé. As notas de rodapé são indicações, observações ou informações complementares ao texto, feitas pelo autor do trabalho e escritas no rodapé da página em tamanho fonte 10. Podem ser referências bibliográficas ou observações explicativas. Eu considero a nota de rodapé uma gentileza que você está fazendo com o leitor. Exemplo, eu sou da área de economia. Todos os economistas sabem o que é uma curva de Fisher. E eu estou lá falando, a curva de Fisher, no município de Cascavel, apresentou tal e tal formato, blá, blá, blá. Qualquer economista que leia esse meu artigo, ele sabe o que é uma curva de Fisher. Agora, vocês, não. Então, o que acontece? Eu posso pensar assim, não sabe? Vá procurar. Quem mandou ler meu artigo? Tá errado? Não tá errado. Agora, eu posso pensar que, o cara tá lendo meu artigo, vai que ele não sabe o que é uma curva de Fisher. Então eu vou ali e coloco uma nota de rodapé, escrevo a curva de Fisher é assim, assim, assado, paraí, parará, parará, parará. Ponto. Explicaçãozinha básica. E ela é democrática. Você quer ler? Leia. Se você não quer, passa batido, continua lendo o texto. Muito tranquilo. Eu, particularmente, quando uso nota de rodapé, eu até faço indicações de livro com isso. Eu coloco lá, curva de Fisher, assim, assim, assado, ponto. Maiores informações, ver Rossetti 2018. Ponto. E aí, nas referências, eu vou botar o Rossetti 2018. Tabela é a forma não discursiva de apresentação de informações, que tem por finalidade
a descrição ou cruzamento de dados numéricos, codificações, especificações técnicas e símbolos, sintetizando os dados de forma que facilite sua leitura e interpretação. Beleza, tabela, todo mundo sabe o que é uma tabela. Em termos de ABNT, em termos de normas científicas, as tabelas são abertas na lateral. É uma frescura isso. Quando é fechadinha toda, é um quadradinho, aí é quadro, não é tabela. Mas esse é um detalhe bobo. O que precisa constar numa tabela? Título. Apresenta uma noção inicial ao leitor sobre o conteúdo da tabela. Deve ser escrito após a numeração da tabela e separado por um travessão. Se utilizar mais de uma linha, as demais deverão vir alinhadas à primeira letra da primeira linha do título. A numeração da tabela tem por objetivo identificá-la no texto ou anexo, sendo realizada de 1 a N, obedecendo a sequência. Tabela única, não há necessidade de numeração. Então, muito simples. Título, tabela 1, tracinho, coleta, sei lá, população de Cascavel. Simples. Mais, corpo é representado por colunas e subcolunas, das quais são registrados os dados numéricos e informações. Então, é o meio da tabela, é onde estão os dados que a gente coletou, o corpo. Cabeçalho tem por finalidade identificação dos conteúdos referentes a cada coluna. Então, no início de cada coluna tem lá o indicativo do que é o cabeçalho. Ou rodapé identifica a fonte original dos dados ou alguma nota referente à tabela. Deverá ser escrito com letra minúscula e no tamanho 10. Fonte consiste na indicação da entidade responsável pela informação. Nota é utilizada para apresentar informações de natureza geral, com o objetivo de conceituar ou estabelecer o conteúdo, ou ainda indicar a metodologia utilizada na coleta ou elaboração dos dados. Nota específica é utilizada para apresentar informações com o objetivo de descrever conceitos ou esclarecer dados sobre uma parte ou item específico da tabela. Exemplo, está aqui. Então temos lá, título, tabela 1, relação do efetivo dos rebanhos existentes no ano de 2013. Cabeçalho, tipo do rebanho, número de cabeças. Conteúdo, né, ou corpo. Aqui, bovinos, suínos, frangos, 167, 75, 89. Pé, fonte, IBGE 2014. No caso de vocês, a fonte, né, normalmente é dados da pesquisa. Né, foram os dados que vocês coletaram e fizeram tabela. Caso seja uma fonte que vocês estão copiando a tabela de algum lugar, né, na Vancouver, vocês vão pegar no título da tabela e vão colocar o númerozinho aqui referente a onde vocês tiraram essa tabela. Está lá referenciado. Aquela nota específica, eu quero explicar como é que eu cheguei nesses números aqui. Aí eu ponho um asterisco e explico. Tudo em fonte tamanho 10. Ilustrações. Qualquer que seja o tipo da ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa. Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros, exame de imagem, entre outros. Seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e no respectivo título. Então, a figura é exatamente igual, a distribuição dela é exatamente igual à tabela. Só que aí só vai ter o título, a figura e a fonte, que no caso da Vancouver, vai colocar o númerozinho do lado. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, elemento obrigatório, legenda, nota, etc. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Tabela e ilustrações, em geral, na maioria das revistas,
elas hoje em dia pedem que ela seja colocada o mais próximo de onde você está comentando ela. Por exemplo, os dados obtidos poderão ser vistos na tabela 1. Entra a tabela 1 embaixo. Existem ainda revistas que falam que tabelas, gráficos, figuras, etc., todos têm que ir em anexo, ou seja, lá no final, em apêndices. E que lá no final do trabalho. É horrível para ler. Mas, depois, quando vocês estiverem formatando o artigo, já no TCAM2, aí vocês vão ver a revista que vocês querem publicar e vão fazer conforme manda a revista. Mas, no geral, as revistas modernas, a tabela, a figura já vai junto com o texto onde está sendo comentado. Então, temos aqui o gráfico 1, rendimento médio real do setor privado e público na região metropolitana de São Paulo, fonte IBGE. Então, eu poderia, em Vancouver, colocar ali, ó, o IBGE vai ser 12. Então, vem aqui, depois de São Paulo, meto um 12 ali. Equações e fórmulas. Nunca vi na medicina isso. Na engenharia é comum. Para facilitar a leitura, as equações e as fórmulas devem ser destacadas do texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita, na sequência normal do texto. É permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte os elementos, índices e outros, expoentes, índices e outros. Então tá aqui. Quando você vai colocar uma fórmula, você alinha ela na direita e coloca entre parênteses 1, que é a primeira vez. Se for só essa fórmula, não precisa. Agora, se tiverem várias fórmulas, vai ser 1, 2, 3, 4. E conforme você estiver comentando o trabalho, você vai dizendo, ó, conforme a tabela 1, conforme a fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. E assim sucessivamente. Referências. As referências formam um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, livro, artigo, site, etc. Individualizado, que permite sua identificação e localização. A elaboração das referências deve ocorrer em folha distinta, colocada após a última folha do trabalho de conclusão, colocando-se a palavra referência em maiúsculas e negritada, na margem superior da folha do lado esquerdo. Então, vamos pegar aquele meu artigo, só para visualizar aqui como que fica isso. Aqui, ó. Vamos lá nas referências. Tá aqui. Referências estão negrito, caixa alta, e aqui os autores. No caso da ABNT, que é o que eu estou mostrando para vocês, eles vão por ordem alfabética de sobrenome de autor. No caso da Vancouver, vai o númerozinho aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eles não estão em ordem alfabética, eles vão estar em ordem numérica de aparecimento. Vamos fazer aqui, deixa eu só ler aqui uma parte. E aí eu vou fazer uns exemplos aqui para vocês. Cada referência deve ser composta pelos elementos essenciais e complementares em sequência padronizada. O que é isso? Autor, título, edição, local de publicação, editora, ano. Todas as linhas de referência devem ser alinhadas à margem esquerda, organizadas de uma forma numérica, de acordo com o que aparece no texto. Por que a margem esquerda? Porque hoje em dia a gente usa muito artigo científico que a gente pega na internet. Então nós vamos colocar o link da internet do artigo. E link, às vezes, pega 2, 3 páginas. Daí o texto, se for justificado as referências, vai ficar tudo torto. Assim a gente alinha tudo à esquerda, que fica menos feio. Sempre que se fizer uma referência, deve-se utilizar a seguinte ordem de elementos: autor ou equivalente, título da obra, subtítulo, edição, local, editora, ano de publicação. Nessa ordem devem ser observadas as seguintes normas.
Sobrenome dos autores, todo em maiúscula, seguidos de vírgula, prenome dos autores, abreviados ou não, seguidos de ponto, com espaço, antes de começar o título. É importante observar que se um dos autores listados estiver seu prenome abreviado, todos os demais deverão estar dessa forma. Padronização. E por que a questão da abreviação é importante ou não? Vamos pegar aqui, ó. Referências. Vamos botar em Times, né? Para ficar. Times 12. Justificado. Vamos pôr as margens aqui também. 3, 2, 3, 2. Beleza, isso aqui, agora a gente volta para 10. Estou eu aqui ensinando normas e estava tudo fora da norma. Muito bem. Cada tipo de material que vocês forem usar vai ter uma forma de referenciar, um pouco diferente. Então, eu vou fazer alguns aqui para vocês verem. Vamos fazer a referência deste cara aqui. Super Free Economics. Então nós temos... primeiro, o porquê de abreviar ou não o nome. Nós temos lá o meu nome, é bem grande. Madureira. Eduardo Miguel Prata. Dá quase uma linha aqui. Vamos falar que eu escrevi um artigo com a minha mulher, com a Patrícia. Então vamos pôr aqui ponto e vírgula, que é o que separa um autor do outro. Adaeli Patrícia Bart. Ó, 2 autores já deu uma linha inteira. Então por que não fazer assim? Madureira. Ponto. E M ponto e vírgula. Radaeli. Já reduziu bastante. Se eu tiver 5 autores, vai dar 3 linhas só com o nome completo dos autores. Mas você pode escrever o nome completo, não tem problema nenhum. A diferença é que, se você escrever o nome inteiro, todas as suas referências vão estar com o nome inteiro. Se você escrever abreviado, todas vão estar abreviadas. Eu escrevo sempre abreviado. Então vamos lá. E como é Vancouver, né? Ia estar aqui, ó. 1 ponto. Vamos fazer o 2 aqui, ó. 2. Levi. Stephen D. Ponto e vírgula. Dubner. Stephen J. Muito bem. Título do livro agora. Super... Super Free Economics. É o título do livro. Por isso que ele está em negrito. Agora vai entrar o subtítulo. Tira o negrito. O lado oculto. Opa. O lado oculto do dia a dia. Bom, fechou o título. Agora o que entra? Edição. Como é que eu faço a edição? Eu vejo, às vezes está na capa, mas tem uma coisinha que deveria ser obrigatória, mas nem sempre tem nos livros, que é isso aqui, ó. Ficha catalográfica. Aqui tem tudo que vocês precisam. Então vamos lá. Aqui não consta a edição. Provavelmente é a primeira. Mas se não consta aqui, eu não vou colocar também. Então pula a edição. Vamos para o local de publicação. Rio de Janeiro. Então vamos vir aqui. Rio de Janeiro. 2 pontos. Editora. Elsevier. Nunca uso o nome editora. Só
o nome dela, assim, não uso a palavra editora. Elsevier, ano, não vi, 2010. Pronto. Isso é a referência de um livro, que ele é feito dessa forma. Tá, e se for um artigo científico? Vamos pegar aquele artigo científico que eu estava mostrando para vocês. Vai ser o terceiro aqui. Madureira M.P. Eu escrevi sozinho. Então vamos lá, vamos para o começo dele. Desenvolvimento regional, principais teorias. Desenvolvimento regional. Regional. 2 pontos. Principais teorias. Beleza. Como é que ele foi publicado? Na revista Tema é de Ciência. Como é que eu pego os dados? Vamos procurar. Aqui, ó, revista Tema é de Ciência, volume 5, número 2. Tá? Então, a revista é que vai ficar em negrito. Revista Tema é de Ciência. Volume 5, número 2, julho/dezembro, 2015. Está feita a referência. A questão do negrito na referência é no local mais importante. Então, o que é mais importante do livro? É o próprio livro. Então, é ele que está em negrito. O que é mais importante de um artigo publicado na revista? A revista. Então, é lá que a gente vai pôr o negrito. Ah, e se eu pegar um negócio da Cielo, por exemplo. Vamos achar um artigo da Cielo aqui. Por exemplo, eu tenho uma doença chamada, como é que é? Hipotiroidismo de Hashimoto. Né? Então, vamos pegar aqui. Ó. Cielo. Artigo Hashimoto. Tireoide de Hashimoto na infância. Ponto, tá aqui. Beleza, ele foi publicado aqui nesse lugar. Ok. Eu posso copiar aqui, isso aqui, do jeitinho que tá aqui como referência? Pode. Só que você vai ter que verificar na revista que você está publicando se vai escrito vou, se vai escrito no, ou se vê só V pontinho, N pontinho e assim por diante. Então vamos pegar lá. Está aqui o nome do artigo. Primeiro, ó, tem 500 autores aqui. Nos autores, a gente pode fazer o seguinte. Ou você cita o primeiro, não, melhor. Os autores você tem que colocar, obrigatoriamente, os 3 primeiros. Até 3 autores vão aparecer os 3 nas suas referências. A partir de 3 autores, é o primeiro et al. Que se usa. Então, no nosso caso aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar, se eu quiser colocar todos, eu posso, não tem problema, mas eu posso pôr aqui, ó. Este aqui apenas, faltou um lá. Ô, professor, mas é sacanagem você citar o primeiro et al, porque daí os outros nem aparecem. É verdade, quem mandou escrever artigo com 25 pessoas? Né? Aqui. Este é o sobrenome da pessoa. Vou colocar aqui em maiúsculo. Vírgula. Daniela, nós estamos abreviando tudo. O V já estava abreviado. Marx et al. Que em latim quer dizer e outros. Vamos lá para o título da revista. Estou copiando primeiro aqui no Notepad para ele não ficar todo desconfigurado. O Notepad, se vocês não conhecem, é o editor de texto mais sem vergonha que existe. Ele não faz absolutamente nada.
Ele não alinha, ele não põe negrito, ele não põe sublinhado, ele não faz hiperlink, ele não faz nada. Ou seja, é uma porcaria. Para que eu uso, então? Justamente por ele não assimilar nada, qualquer coisa que tenha uma formatação que eu jogar ali vai perder a formatação na hora, que é o que me interessa aqui. Vamos lá, o título do artigo. Tireoide de Hashimoto na infância e na adolescência. Estudo retrospectivo de 43 casos. Então aqui já vamos diminuir, porque o subtítulo é tudo em letra minúscula. Joia. Vamos lá de novo. Aqui ele já está me mostrando aqui, arquivos brasileiros de endocrinologia metabólica. Eu vou copiar tudo isso aqui. Vejam que ele abreviou a revista, né? Pode abreviar? Pode abreviar, só que daí você abrevia em todas. No meu caso aqui, eu vou tirar a revista, porque abreviar tema de ciência ia ficar TES, não vai ter outro, é perigoso ter várias, então eu prefiro deixar assim. Arquivos brasileiros de endocrinologia metabólica, vamos deixar aqui em negrito, volume 46, número 2, São Paulo não precisa, vou dar uma vírgulazinha aqui, uma vírgulazinha aqui, abril, OABR, como a gente usou lá em cima, 2002. Bom, tá feito. Ah, mas foi pego da internet, não foi? Foi. Então, eu preciso acrescentar alguma coisa aqui ainda. O quê? Ó, eu vou clicar no artigo aqui para ele abrir. Então, não consegui abrir por aqui. Deixa eu ver se ele vai ter um PDF aqui. Aqui está o artigo completo. Então, eu posso pegar aqui, ó, este link e colocar. Disponível em 2 pontos. Ali. Acesso em 14 de agosto de 2020. Aqui vocês viram, né? Eu não coloquei no Notepad, colei direto, ele me mudou toda a minha formatação. Ó, aquilo que eu disse para vocês. Tá vendo que fica tudo esculhambado? Então, o que você faz? Você alinha tudo à esquerda. Ele fica menos esculhambado do que alinhado à direita. É assim que você faz a referência de um material pego pela internet. E aí, você vai lá citar, por exemplo, você dá um artigo publicado no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você faz a referência, coloca lá 5 e o negrito vai ficar na Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque esse trabalho está publicado lá. Ok? Vamos continuar para os nossos slides aqui. Então, referências já fiz mais. Quando houver mais de um autor, eu já expliquei. Subtítulo deve ser transcrito, tá? Já falamos. Edição, local. Editor, ano de publicação, tudo certo. Exemplos, né? Então tá aqui um exemplo de um livro, Mallory e Corradini, Camponeses e Agroindústria. É um livro, então, o negrito está no livro. Obra coletiva. Obra coletiva, eu não vou ter nenhuma aqui para a gente fazer uma referência. Deixa eu ver aqui se eu vejo alguma. Espera aí um pouquinho, eu acho que eu tenho uma fácil.
Não, é um livro que eu uso no Prodep, mas ele não está aí, não. Deve estar lá na FAG. Obra coletiva é assim. Você vai ter um livro, na medicina tem bastante. Você tem lá vários artigos escritos por vários autores que foram compilados por alguém e foi editado um livro. Então, como é que você referencia isso? Diferente de outros livros, eu não estou usando o livro inteiro. Eu estou usando um capítulo dentro daquele livro. Então, eu vou referenciar aquele capítulo apenas. Como é que eu faço essa referência? Vamos lá. Eu vou inventar uma agora aqui, tá? 5. Silva, O-O-K. Nome do sujeito. Vamos botar mais um autor aqui. Pereira, vírgula, e o... Estou dando espaço aqui. E o artigo. Vamos lá. Cardiologia básica. Em uma instituição de ensino superior no Oeste Paranaense. Ponto. Então, esse é o material que vocês usaram. Ah, e aonde é que ele está? Eu vou ter que indicar. Então, eu vou colocar em latim, quer dizer em português. Por que se põe em latim? Porque é uma frescura. Aí eu vou citar o livro que está, é o compêndio de todos esses artigos. Então, quem escreveu este livro, quem organizou, na verdade, esse livro, foi o Silveira, vírgula, P-O-I. E ele é o quê? Ele é um autor? Não, ele é um organizador. Vou colocar aqui organizador. Como é que é o nome do livro? Cardiologia Brasileira. Ele tinha lá, que era a primeira edição. Então, 1.ed minúsculo. Ele foi publicado em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no ano de 2018. Pronto, isso é uma obra coletiva. Vários autores compilaram os seus trabalhos num único livro, organizado pelo Silveira. Eu estou usando apenas o artigo do Silva e Pereira no meu trabalho. Então é assim que eu vou fazer a referência dele. Temos aqui, um exemplo parecido com o que eu fiz. Belém, BV, Laboratório Vascular. Ele está onde? Em Brito, CJ, que é o organizador. Brasil, cirurgia vascular, cirurgia endovascular e angiologia, que é o nome do livro. Brasil, título e o resto subtítulo. Segunda edição, Rio de Janeiro, 2008. Dissertações e teses, também é fácil da gente fazer. Vamos citar aqui, não vou lembrar do título da minha tese para eu citar aqui. Vamos lá, vamos ver se eu lembro mais ou menos. Dissertações e teses você faz assim. Madureira, Eduardo Miguel Prata. Como é que era o título? As principais cadeias produtivas do Oeste. Acho que era isso. As principais cadeias produtivas do Oeste Paranaense. Se eu não me engano, é isso. Aí, você vai escrever o que ela é. Ela é uma dissertação.
Antes de eu escrever dissertação, inclusive vai o ano. 2010 eu entrei lá, 2012. Sem negrito. Bom, dissertação. Tá, mas é uma dissertação do quê? Normalmente as dissertações são de mestrado. Mas é mestrado do quê? Mestrado em desenvolvimento regional e agronegócios. Fecha. Ponto. Da onde é isso? Unioeste, campus de Toledo, Paraná. É assim que eu referencio uma tese, uma monografia de graduação, de especialização, uma dissertação de mestrado, desse jeito. Então, vamos lá, Silva RMS, Indicadores de Sustentabilidade Urbana, ano 2000, dissertação, mestrado em Engenharia Urbana, Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. Trabalhos apresentados em eventos e disponibilizados em anais. Por exemplo, para quem já apresentou trabalhos no ECCI, da FAG. Então, esses trabalhos foram publicados em anais. Eles podem ser referenciados. Então, temos aqui Silva VG, análise do ciclo de vida aplicado ao setor da construção civil, título, 2 pontos, subtítulo, revisão da abordagem e estado atual. Tá. Aonde ele foi publicado? Então, 2 pontos, anais do 8º Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente construído, negrito. Aonde foi isso? Salvador, patrocinado por quem? Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ANTAC, ano 2000, volume 1, porque tinha. Se não tivesse o volume, não precisava colocar. Talvez esses anais renderam 4, 5 volumes. Revistas. Citação de revista no todo. Quando a revista é a revista no todo, a entrada dos elementos se registra da seguinte forma. Título da revista em negrito e ponto, local da publicação da revista e vírgula, número do exemplar da revista abreviado, assim, N, e data da revista. Então tá aí, isto é, ponto, São Paulo, número 1252, 28 de setembro de 93. Tá, mas por que eu citaria uma revista inteira? Quem usa isso, que eu conheço, é os cursos assim de publicidade, por exemplo, que o cara vai fazer uma análise semiótica da revista, para ver se eles estão usando cores na capa ou no conteúdo da revista que fortaleçam um discurso. Aí é importante. Outra questão, revista Isto É, Veja, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Paraná, jornal qualquer coisa, não se referencia em artigo científico. Por quê? Porque quem escreve esses artigos são os especialistas científicos mais entendidos do assunto? Não necessariamente, são comentaristas que não estão fazendo ciência, eles estão comentando assuntos. Então a gente não usa isso para referenciar trabalho. A menos que, por exemplo, teve uma aluna minha, acho que era orientada minha até, e ela estava escrevendo sobre a chikungunya, e ela queria falar de um caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, foi o primeiro caso registrado daquele assunto lá em Foz do Iguaçu. E para referenciar isso, que foi o primeiro, ela usou o jornal lá de Foz do Iguaçu, sem problema. Mas ela não está trazendo ciência do jornal, ela está trazendo uma referência dizendo que ali foi o primeiro caso encontrado daquela forma. Aí não tem problema. Artigos assinados da revista. Então, eu vou citar um artigo de uma revista. É a mesma coisa que a gente faz com um artigo científico lá. Então, tá lá. Tognose, a maldição da agricultura, isto é, em negrito, São Paulo, número tal,
ano tal, edição da revista tal. Artigos de periódicos. Então, tá aí, já fizemos ali a nossa referência, mesma coisa. Ah, uma coisa que eu esqueci de pôr ali na minha referência, quando a gente está citando periódicos, ó, aqui eu esqueci de uma coisa. Volume 5, número 2, página. Vamos ver onde é que está a página. Ele começa na página 8 e termina na página 23. Então, 8 a 23. Por isso também eu tinha esquecido. Jornais, né? Eu quero citar um suplemento que está dentro do jornal. A gente não usa, né? Mas se quiser, tá ali, ó. Arbex. A gente não usa num trabalho científico. Arbex, vírgula, J, 500 anos de solidão. Folha de São Paulo, é onde foi publicado. 19 de dezembro de 1990. World Media, que é o caderno dentro da Folha de São Paulo. A nova Desordem Mundial, número 1, página 3. Obras de referência como enciclopédias, dicionários, coletâneas, não use em hipótese alguma no seu trabalho. Documentos consultados online. Já mostramos um ali, mas pode ser que a gente esteja usando a base de dados do DataSUS. A gente conseguiu isso online. A referência, nós vamos ter que usar também o DataSUS e o link da onde a gente pegou as informações. Então, é basicamente aquilo que a gente já fez ali atrás. Documentos de instituições oficiais, ou seja, documentos estaduais, ou estatais, melhor dizendo. Então, se eu estou citando uma lei federal, o autor é Brasil, e aí continua. Se eu estou citando uma lei paranaense, Paraná, estadual. Se eu estou citando uma lei municipal, Cascavel, é o autor. Eu estou citando o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, ele é um órgão dentro do Estado. Então, Brasil, Ministério da Saúde, e aí continua. Então vejam aqui, ó, Maranhão, Superintendência do Desenvolvimento do Maranhão, Departamento de Estatística, Programa Integrado de Pesquisa, Pesquisa Socioeducacional, Negrito. São Luís, 1990. Estou citando a Constituição. Então, Brasil, Constituição de 88, Constituição da República Federativa, 1988. Brasil, Ministério da Educação e Cultura, Atletismo, Brasília, 1977. Então, documentos legislativos, é isso aqui. A única diferença é quando eu estou citando uma lei, eu preciso mostrar ali a emenda da lei. O que é a emenda? Quando você abre uma lei, sempre tem no cantinho dela ali sobre o que ela trabalha. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem. Vamos pegar aqui. Lei. Ó, vamos pegar essa que abriu aqui, ó, 10.303/2001. Nem sei o que é. Ah, não quero abrir do Planalto, porque essa aqui deve estar comentada. Muito bem. Ó. Lei 10.303, de 31 de outubro de 91. A emenda está aqui. Ó. Altera e acrescenta dispositivos da lei tal, de 15 de dezembro de 76, e dispõe das sociedades por ações, na lei, não sei o quê, não sei o quê. Então, você vai copiar isso aqui e você vai colocar lá também na referência, que é para dizer do que se trata essa lei. Vamos lá. Paraná, Secretaria de Estado da Educação. Lei 7961, de 21 de novembro de 1984. Dispõe sobre a escolha, mediante eleição direta de diretores de estabelecimento de ensinos de primeiro e segundo graus e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, onde ela foi publicada. Curitiba, Paraná, 21 de 11 de 1984. Tá, mas se a data já está aqui, por que tem que pôr a data de novo? Porque não necessariamente a data em que a lei foi feita é a mesma data que ela foi publicada.
Vamos ver se essa aqui que eu tinha aberto é da mesma data. Então, ó, 31 de outubro de 2001. Vamos lá no final. Ela foi publicada no mesmo, ó, publicada no Diário Oficial? Não foi. Ela foi escrita em 31/10 de 2001 e foi publicada no dia seguinte, ó, 1º/11. Então você tem vezes que a lei é escrita num dia, publicada 3 meses depois. Então, tem que usar as duas datas. Aqui também é a mesma coisa, né? Decreto 76924, de 29 de dezembro de 75, regulamentação da concessão que trata a lei número tal, não sei o quê. E boa. É isso aqui. Legislação, muito pouco vocês usam no TCC, mas os arquivos do Ministério da Saúde vocês costumam usar bastante. Vamos ver aqui, temos perguntas. Professor, mas para introduzir a ideia da citação direta longa, como isso é feito nas normas da Vancouver? Porque normalmente a gente coloca segundo o autor. Não, isso é na ABNT. Eu entendi. Como é que você introduz? Você não introduz, você escreve como se aquilo fosse teu. Né? Você, quando está escrevendo na ABNT, você acostuma com a seguinte ideia: eu não sou o autor disso, eu quero demonstrar que eu não sou. Então eu escrevo segundo fulano de tal, e aí você coloca. Ou você não escreve nada disso e ao final da frase você coloca entre parênteses o nome dele e o ano. Na Vancouver, você vai escrever sem essa preocupação. Eu estou escrevendo, parará, 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 como se a ideia fosse minha, mas ao final da frase eu coloco o númerozinho. Então a referência ela vai estar ali de qualquer forma. Entendido, Amanda? Por isso que todo mundo prefere, todo mundo que já usou as duas, prefere a Vancouver, porque a Vancouver é muito mais fácil. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu já até parar de gravar aqui, e aí a gente fica só para responder dúvidas individuais.